Vamos lá? Caríssimos, René de Paula Júnior falando, gravando. O bom dessas câmeras com esse olho de peixe, assim, com essa grande angular, que eu não preciso me preocupar se está enquadrado ou não, porque tudo está enquadrado. Bom, vamos lá. Qual é a pauta de hoje? A pauta de hoje... Faz tempo que eu não gravo, aliás. Faz bastante tempo. Mas, curiosamente, algumas conversas aqui, algumas impressões ali, acho que elas foram se juntando, acho que dá para empacotar isso de alguma maneira. E aí a pauta de hoje é Big Data, essa história de dados, né? Grandes números, dados, blá, 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 blá. E Kafka. Franz Kafka, para quem ainda não leu, é um escritor tcheco. Ele escrevia em alemão, morava em Praga. E é um cara super importante. E um dos livros que ele escreveu, que eu recomendo, se você for começar por algum, comece pelo livro que se chama O Processo. O Processo é um livro bastante... Os livros do Kafka são sempre bastante perturbadores, tá? Ele escreveu isso, sei lá, 100 anos atrás. Mas... O Processo acho que talvez seja um dos mais... Tem o Colônia Penal, mas o Processo é meio punk pelo seguinte, o cara tá lá... Bom, tem a Metamorfose, aquele que o cara vira um inseto gigante, né? Imagina, você acorda de manhã, você é um inseto. O Processo é uma coisa também meio maluca, porque o cara bate na porta dele, você é o fulano de tal? Sou. Ah, então venha com a gente. Você tá preso. Ah, o que eu fiz? Não. Aí, em suma, o livro é um absoluto pesadelo, em que o cara é... preso, julgado, condenado, sem ter a menor ideia do que ele fez. A menor. Tanto é que no final, quando ele é finalmente executado, desculpa pelo spoiler, né? Mas o que você imagina? Um final feliz em Kafka? O cara fala como um cão, wie ein Hund. Tem uma frase que não estranha. Por que como um cão? Eu acho que ele diz como um cão, porque o cão, ele vive no mundo humano, né? Ele vive cercado, né, do mundo humano, e o coitado, de alguma maneira, ele tem que obedecer a regras que humanos inventam, mas que ele não entende. Por que ele não pode fazer xixi aqui e acolá? Por que ele não pode roer o pé da mesa? Então o cara leva porrada às vezes, ok, eu vou levar porrada, mas ele vai morrer sem saber por quê, ou entender a razão. Ele não vai entender a lei, né? Ele só vai entender a punição. E eu acho que esse livro do Kafka, por que eu estou lembrando disso agora, né? Um momento literário? Não, na verdade é o seguinte, muita gente já disse que o Kafka, ele não estava criticando o mundo moderno, burocrático, né? Ele estava criticando talvez a burocracia do Império Austro-Húngaro, no final do século XIX, tá bom, tanto faz. O importante é que eu acho que tem alguma coisa, tem uma ressonância forte com algumas coisas que a gente passa hoje em dia. Eu vou tentar dizer por quê. Vamos imaginar que isso já aconteceu comigo. Eu vou lá na TIM e falo, olha, eu quero migrar para Vivo, sei lá, por exemplo. Ou vou lá para Vivo e falo, eu quero fazer, como é que chama? Portabilidade. Aí ela fala, pois não. Não. Eu falei, por que não? Aqui diz que não pode. Eu falo, por que não? Por que não? Aí você, tá bom. Ou então, sei lá, você vai pedir um empréstimo e tal, e o cara, olha, que tem alguma coisa aqui no Serasa. Aí você fala, o quê? Não sei, mas tem. Aí você fala, ok. Isso até que ainda tudo bem, vamos supor que de repente você realmente tem alguma coisa lá, só que você ainda não descobriu. Mas algumas coisas começam a ficar um pouco mais sinistras. Por exemplo, recentemente estava conversando com um conhecido meu que publica pra caramba. Não é nicho que nem eu, né? Que, né, pouca gente, mas o cara realmente tem uma audiência grande. Ele falou, eu publiquei um vídeo no YouTube que era o meu cachorro montando, copulando, por assim dizer, a minha cadela. O robô do YouTube tirou. Quer dizer, não foi uma intervenção humana. Eles não têm 1 trilhão de, sei lá do que, de duendes checando o que cada um sobe. Provavelmente algum algoritmo insano. Eu não sei se foi o movimento, eu não sei se foi alguma coisa, o algoritmo ali pegou e falou, desculpa, mas isso é sacanagem. Então, né? O cara foi um pouquinho engraçado. Ou seja, você é desqualificado, você é desautorizado, você é proibido. Você vai discutir com quem?
cara pálido, né? Com quem? Por que que aquele robô achou que sua mensagem era spam? Por que que você foi parar na caixa de spam? Por que que de repente o seu vídeo foi negado? Ou então por que que... Agora imagina fazendo uma outra coisa curiosa. Vamos imaginar uma revista masculina. Eu estava falando com um colega antigo e tal, e o cara falou, putz, o ideal seria se a gente pudesse colocar a revista masculina tal no iPad. Pô, faria todo sentido, né? Só que a Apple não permite. A Apple não permite. Qual é, assim, a partir de que ponto uma foto é erótica ou é pornô? Não pode. Não pode. Agora imagina que coisa gozada. Uma revista, revistas, existem várias, né? Que estão por aí, você compra na banca, você vai com o filho na padaria, você cruza lá, pela dona na capa. Na banca, tudo bem. No iPad, não. No iPhone, não. Você vai discutir com quem? Com o bispo? Você vai pedir, sei lá, segunda instância? Vai escalar? Não pode. E como é que você vai atingir 1 quadrilhão de pessoas que usam iOS, mais um outro trilhão de pessoas que usam Android? Desculpa, o robozinho não quer. O robozinho não deixa. Agora imagina, à medida que essa tal de inteligência artificial, que cada vez mais está movida a Big Data. Big Data é uma coisa, se você não conhece a expressão, o que acontece é que hoje essas plataformas todas, elas acumulam uma quantidade simplesmente astronômica de informações sobre você, né? Então, o ideal é que, assim, sonha-se, né, que empresas consigam pegar esse monte de informações que você deixa e consigam entender sua audiência, pensar estratégias, entender mais do seu negócio, em cima dessa montoeira de números, tá? Mesmo ciência, hoje em dia, tem coisas, entre aspas, científicas que estão sendo feitas não com modelos matemáticos clássicos, não com teorias e tal. Não, o cara joga uma porrada de número, vê se tem alguma correlação ali, vamos que vamos. Acontece o seguinte, à medida em que... Eu vou até fazer um outro parênteses para deixar isso um pouco mais claro. Há muito tempo atrás eu usava um software de e-mail, pra você ter ideia como faz tempo isso. E para aquele software de e-mail tinha um filtro de spam muito interessante, que ele usava um modelo chamado, usava uma probabilidade bayesiana. Em suma, ele ia aprendendo, né? Você selecionava, no começo o negócio era burro, não sabia separar alhos de bugalhos, mas ele falava, ó, isso daqui é spam, isso daqui é spam, isso daqui é spam, isso daqui é spam. Aí ele começa, eu acho que entendi. Aí depois você faz, daqui é spam. Aí ele começa, depois de um tempo que você vai treinando, ele começa a tirar suas próprias conclusões. Quais são essas conclusões? Você não sabe, mas ele está tirando aquelas conclusões. Você não sabe se é por causa do subject, você não sabe se é por causa do conteúdo, você não sabe, ele está lá tirando suas próprias conclusões. No final, depois de um tempão pilotando esse cara, ele fica relativamente bom. Aliás, muitos dos filtros de spam hoje em dia usam esse tipo de modelo, né? Probabilidade bayesiana. A questão é a seguinte, é uma caixa preta. Na verdade ele funciona, mas você não sabe exatamente por quê. Ele não conta para você por que ele achou aquilo feio ou bonito. Parece um vidente, né? O cara, não, eu senti muito isso. Você não está escrito, olha, toda vez que aparecer fulano... Não. É meio probabilística a história. Isso funciona na maioria das vezes? Sim, mas provavelmente dá falsos positivos, né? Agora imagina o seguinte, os carros começam a dirigir sozinhos, o telefone começa a tomar decisão por conta própria. Aliás, não vai muito longe. Se eu parar aqui para pensar, eu tenho feito esse caminho que eu estou fazendo agora com uma relativa frequência. O Google Now achou que eu trabalho lá. Então, sem mais nem menos, ele fala assim, olha, se você quiser ir agora para o trabalho, vai demorar 15 minutos. Eu falei, mas eu não tenho trabalho, estou procurando trabalho. Mas ele achou que é o meu trabalho, porque eu estou indo lá sempre. Se você prestar atenção no Waze, o Waze também aprende os seus padrões de uso, né? O que está começando a acontecer, já está acontecendo em várias frentes, né, na sua vida monetária, naquilo que você publica, no seu crédito,
de repente no preço, quando você vai ver um negócio ali, o preço que aparece, o robozinho ali decidiu que aquele preço ali estava bom para você. Você não sabe se é mais caro ou mais barato, né? E a gente está começando a ser cercado de decisões que não são decisões humanas, que não são decisões baseadas em alguma teoria, em algum modelo, em alguma ética, em algum código de valores. Não. São baseadas em probabilidades, são baseadas em questões big data mesmo. Números, padrões. Então, eu sei que não tem escapatória. Eu acho que não tem volta. Mas isso me deixa um pouco encafifado e eu achei por bem compartilhar com vocês essa minha rápida analogia aqui desse mundo em que você não sabe exatamente por que você tem crédito ou não, ou por que aquele preço é melhor ou não, ou por que você é selecionado, ou por que não, ou por que você não vai saber, né? Ou porque seu vídeo foi rejeitado ou não, por que seu e-mail foi ou não. Na verdade, até um pouco mais perturbador do que a história do Kafka, porque na história do Kafka você podia imaginar, sei lá, um estado perverso, né? Você podia imaginar pessoas cruéis, você podia imaginar que era uma coisa especialmente maldosa, sádica, qualquer coisa assim, né? Mas o que acontece é que essa coisa kafkiana em que a gente está entrando é fria, ela não tem rosto, ela não tem voz, ela não tem nada, né? Ela não tem nada. Aliás, umas sensações estranhas. Hoje em dia você vai em alguns prédios mais bacanas aqui, Berrini, você não entra no elevador e aperta um botão e diz para onde você vai. Você, antes, no corredor, no térreo, você diz aonde você quer ir. Aí ele te aponta aquele elevador. Aí você vai e entra numa caixa que não tem nada. É praticamente uma marmita, né? É praticamente um sarcófago. E você fala, ok, né, vamos torcer para que ele ache que eu tenho que ir lá mesmo e não mude de ideia no meio do caminho, aconteça alguma coisa, porque eu estou meio impotente aqui. Então, assim, de uma certa maneira, curioso, porque acho que em muitas ficções científicas, tal, distopias, né, que quando você imagina um mundo do futuro em que as máquinas vão dominar, etc, 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 eu acho que ainda tinha uma certa presunção, uma certa inocência de imaginar que as máquinas seriam más, né? Que as máquinas, é como se as máquinas ficassem más. Então você consegue imaginar um cérebro eletrônico ou um robô perverso, né, que é mau. Mas a gente está caminhando na direção de uma coisa que é descentralizada, que não tem cara e que não é necessariamente má. Ela simplesmente não está nem aí. Meus caros, vou aproveitar esse semáforo aqui. Muito obrigado pela companhia. Leiam Kafka, né? Fica aqui minha dica. René de Paula Júnior falando. Roda e avisa.